Olá, chegamos à nossa aula número 12 no nosso curso Desmonte de Rocha com Explosivo. Nessa aula nós vamos falar sobre a importância da perfuração. Tá? Então, em primeiro lugar, tenha sempre em mente isso aí. Tá? O desvio de furos pode provocar o aparecimento de repé, consequentemente um aumento considerável no custo da perfuração e do desmonte. Além disso, ele pode provocar também ultralançamento, que são os maiores causadores de acidente em minas ou pedreira. É praticamente impossível determinar o desvio de furo sem o quê? Sem a utilização de aparelhos ou equipamentos adequados e especializados para esse fim. Portanto, é fundamental que o operador conheça muito bem as regras de posicionamento da perfuratriz, de emboque do furo e principalmente da operação do equipamento. Obviamente, é essencial que o furo permaneça em perfeitas condições até o momento do carregamento com os explosivos. Em alguns casos aí, quando se fura em região muito fraturadas ou de material decomposto com tendências a desmoronamento das paredes do furo, o ideal é, na confecção do furo, na perfuração, você selar as paredes. Tá, Carlão, como é que eu selo as paredes? Vou fazer o quê? Vou pôr um tubo de PVC, descer junto? Não, tem um modo muito prático disso aí, e a maioria dos operadores de perfuração conhece isso aí. É água e argila. Você vai jogando argila e água, e a própria rotação ali e o pó que sai do furo ali faz com que essa argila fique nas paredes do furo, fazendo como se fosse um selo ali, né? Evitando o que? O desmoronamento dessas regiões fraturadas. E o furo ele tem, né? É caro, gente. É caro fazer um furo. Não é barato. Nós vamos vendo. Tem o curso de perfuração. Você terminando esse curso, se quiser fazer o curso de perfuração, ou se você já fez esse curso de perfuração, você vai entender muito bem que um furo não só é barato. E você perder esse furo antes de utilizá-lo para o carregamento e o desmonte, aí é mais caro ainda. Então, repassar furo na hora do carregamento. O furo trancou aqui, você começou o carregamento lá, vai descendo a escova, tal, o furo trancou, traz a máquina lá. Não faça essa loucura. Não faça essa loucura, tá? Isso é errado, é antiprodutivo e expõe a riscos muito grandes toda a equipe que está ali fazendo o carregamento do furo. Então, em furos para detonações, você tem o quê? Vários fatores que vão influenciar na escolha do diâmetro. Por exemplo, tamanho desejado dos fragmentos, se eu quero fino, médio, grosso, o tipo de explosivo que eu vou utilizar, a vibração admissível do terreno durante a detonação e o porte do equipamento de carregamento. Sem contar que você tem que levar em consideração também a boca do britador. Né? Não adianta você ter um britadorzinho aí, botar um bit de 7 polegadas, 9 polegadas, fazer um fogo com blocos monstruosos e querer que caiba nesse britadorzinho que você tem. Então, o desmonte ele é interligado em todas as fases, né, produtivas de uma mineração. Em grandes pedreiras e outras minerações a céu aberto, furos de grande diâmetro apresentam que menor custo de perfuração e detonação. Volto a frisar, o tamanho do seu britador comporta? Então, beleza, vamos em frente. Não, eu tenho um britadorzinho pequenininho, então não fica querendo, vou reduzir custo aí, aumentando o diâmetro aí, depois o britador não aguenta. Aí você tem que estar comprando rompedor, fazendo. Nada disso. Vamos entender um pouquinho aqui da perfuração vertical e inclinada, tá? Porque influencia demais, demais na detonação. Então, as principais vantagens da perfuração inclinada. Primeiro, melhor fragmentação. Diminuição de problemas de repé devido ao melhor aproveitamento das ondas de choque na parte crítica do furo. Qual que é a parte crítica? Eu já falei anteriormente para você. É o contato da face da bancada com a praça. É onde tem o maior engastamento da rocha. Então, ele permite uma maior malha, proporciona um maior lançamento, permite a redução
da razão de carregamento que pode ser obtido pelo uso de explosivos de menor densidade, maior estabilidade da face da bancada e um menor ultra-rank ou quebra-traseira, ou também conhecido como backbreak. E as desvantagens, tá? Tudo tem vantagem e desvantagem. Por melhor que seja, você vai achar uma desvantagem. Menor produtividade da perfuratriz. Aí você precisa ter operadores treinados para trabalhar com fuso inclinado, porque senão ele pode fazer uma cagada ali e comprometer. Maior desgaste de brota, haste e estabilizadores. Maior custo da perfuração. Maior comprimento do furo para uma determinada altura de bancada. E maior risco de ultralançamento de fragmentos rochosos. Tudo isso, todas essas desvantagens, você, como profissional, tem como minimizar isso aí. Tá? E esse maior custo não quer dizer que seja um custo que vá inviabilizar a utilização. Tanto que 99% das empresas de mineração utilizam a perfuração inclinada, a não ser casos específicos onde você tem a perfuração vertical. E as malhas de perfuração? Existem vários tipos. Existem umas que são ótimas, outras que são boas e outras que, ó, sai fora delas. Tá? Então a malha quadrada e a malha retangular, tá? Devido à sua geometria, elas são de fácil perfuração. Por quê? Porque proporcionam um menor tempo de locomoção da perfuratriz entre os furos. Tá? A malha estagiada ou pé de galinha é a mais comumente utilizada. Tá? Devido à geometria de furos alternados, dificulta a perfuração. Dificulta da seguinte forma, meu amigo. O operador vai gastar um pouquinho mais de tempo de locomoção de um furo para o outro. Mas tudo isso pode ser conciliado dependendo da forma que ele colocar a perfuratriz. Ele pode fazer uma linha, depois vem e faz outra linha. Então não tem essa perda de tempo aí, não tem essa desvantagem assim, de forma, vai inviabilizar, não vou usar, porque, olha, pé de galinha estagiada são as melhores malhas que tem para detonação, correto? Ela possui o quê? Melhor distribuição do explosivo no maciço rochoso. E a malha triângulo equilátero? A malha triângulo equilátero é mais ou menos uma malha pé de galinha aí, ou estagiada, tá? Elas são as malhas estagiadas com a relação espaçamento-afastamento igual a 1,15. São indicadas para rochas compactas e duras, possui ótima distribuição da energia do explosivo na área de influência do furo central, maximizando que a fragmentação. O centro do triângulo equilátero, ou seja, o ponto mais crítico para a fragmentação, recebe igual influência dos três furos circundantes. Então, é uma malha muito boa para ser utilizada em determinadas ocasiões aí. Você controla essa relação aí, ela pode ser alterada para um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, e você é que vai dizer o que é. Não, dessa forma aqui eu tenho um resultado melhor no meu desmonte de rocha. Preste atenção aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Tá? Desmonte não existe em curso algum, em lugar algum, em literatura alguma, uma fórmula mágica e única para você pegar e aplicar em qualquer situação, em qualquer rocha. Não. O desmonte, né, tanto nos cursos como na literatura, ele te dá o quê? O conhecimento básico e inicial para um ponto de partida. A partir dali, é você que vai escrever a sua história como profissional do desmonte. Então, você vai fazendo testes, ajustes, até você chegar no ponto ideal da sua jazida. E não quer dizer que o que você tem de ideal na sua vai ser o ideal para a minha. Né? Porque a geologia pode ter alguma alteração, suponhamos que você tem uma pedreira de granito e eu também tenho uma de granito. Só que a geologia na sua região é de um tipo e na minha é de outro tipo. O que vai acontecer? Não vou conseguir aplicar o que você aplica com sucesso, porque eu vou ter que fazer algumas modificações. Então, o desmonte de rocha, ele é dinâmico, ele não é uma coisa estática como receita de bolo. É três ovos
2 colheres de sopa de manteiga, farinha de trigo, açúcar e leite. Não é isso. Ele é dinâmico. Malhas alongadas, trabalhei muito com malhas alongadas, gosto dela, em determinadas situações são excelentes, mas como eu disse anteriormente, é dinâmico isso aí, você não pode pegar e falar, não, agora eu vou passar tudo para malha alongada, você acaba fazendo uma cagada alongada também. Tá? Então, cuidado, devagar, passo a passo, lentamente, uma variável de cada vez, conforme já disse. Então, conforme a relação, né, da triangular, espaçamento-afastamento é igual a 1,15, as malhas podem assumir várias configurações. As malhas alongadas possuem uma elevada relação espaçamento-afastamento, geralmente acima de 1,75. São indicadas para quê? Rochas friáveis, macias, aumentando o lançamento por possuírem um menor afastamento. E a velocidade e pressão da detonação no furo. A velocidade de detonação do explosivo, a VOT, é o índice mais importante no desempenho do mesmo, pois sabemos o que é. A pressão de detonação do explosivo é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade da detonação. Simples assim. Então, o pico da pressão exercida pela expansão dos gases depende primariamente o quê? Da densidade e da velocidade da detonação. E as pressões elas podem ser calculadas usando a seguinte equação. A pressão no furo, tá? A pressão produzida no furo é igual a 228 vezes 10 elevado a menos 6 vezes D vezes, abre parênteses, VOD ao quadrado dividido por, abre parênteses, 1 mais 0,8 vezes D, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, essa é a pressão produzida no furo quando o explosivo está completamente acoplado ao furo. Então, não adianta, já falei isso em aulas anteriores com você. Você tem um furo de 3 polegadas, bota um explosivo de 2,5, o acoplamento não é perfeito. Tá? Você vai ter uma área ali onde não tem o contato do explosivo com a rocha, então essas pressões aí já não vão traduzir o mesmo efeito que deveria no caso. Você está usando uma emulsão, que aquilo ali ela entra no furo, o furo garra nela e pronto, está juntinho ali e não tem o que separa. Tá? No PS tá, é a pressão produzida, o D é a densidade do explosivo e o VOD é a velocidade de detonação. Carlão, maravilha, muito bonita essa forma. Eu vou usar onde? Em lugar nenhum. Você não vai utilizar essa fórmula aí para o cálculo do plano de fogo. Tá? Porque, normalmente, quando você compra o explosivo e tal, ele já vem com todos esses balanços. Mas, se você quiser fazer alguns testes aí com explosivos, tá? E fazer uma análise sua, particular, dentro da sua empresa, entender um pouco mais e desenvolver melhor o seu desmonte, aí você vai utilizar essa fórmula. E, para isso, eu vou mostrar para vocês, aqui na frente, como é que se calcula a VOD de um explosivo. Coisa que você pode fazer aí tranquilamente dentro da sua área. Tá certo que existem hoje equipamentos que trazem esses valores aí com uma precisão muito grande. Mas se você não tem nenhum, eu quero fazer, eu sou curioso aqui, o Carlão falou lá que dá para medir, para fazer, para calcular, eu quero fazer. Pode fazer. Vou passar aí a receitinha para você. Então, a medição da velocidade de detonação do explosivo tem os seguintes objetivos. Primeiro, determinar a velocidade de detonação do explosivo para que, a partir da mesma, seja calculada a pressão produzida no furo durante a detonação. Meu amigo, o fabricante de explosivo, você chegar para ele e perguntar qual que é a velocidade de detonação desse explosivo, ele vai te fornecer. Você fala, não, mas eu não quero de boca, não. Me traz um laudo lá dos testes que você fez. Ele vai te fornecer. Comparar o que? O desempenho do explosivo, quando iniciado, com diferentes escorvas, acessórios e diferentes materiais utilizados para confinamento do tampão. O tampão leva o que eu falei para vocês. Ele é extremamente importante e você tem acessórios que ajudam a manter um tampão firmemente gastado na rocha
e que não deixa escapar os gases e a energia da detonação, tá? Lembra do tamplugue? Pois é. E verificar se os explosivos e acessórios estão detonando de acordo com o valor fornecido pelos fabricantes. Eu posso desconfiar do fabricante? Posso, é o direito que eu tenho. Então eu vou lá e faço o teste. Meu. Aí eu olho, ó, não, está batendo certinho. Acabou a desconfiança. Esse fabricante é de qualidade. Tá? Então, o esquema que eu vou mostrar para vocês agora nada mais é do que uma fórmula para você calcular a VOD, utilizando o quê? Um método criado por Daltrich. Mas este não é o único, tá? Existem vários métodos sofisticados, inclusive aparelhos e tecnologias com utilização de fibra ótica e uma série de outras coisas mais aí. Então vamos entender essa bagaça aí. Tá. Se eu tenho lá, laranjado bonito lá em cima, lá, o explosivo para teste, correto? O diâmetro dele, que é o Dzinho lá, tá? E aí eu vou pegar um cordel detonante, tá? Cordel detonante, botar uma espoleta numa ponta dele, a espoleta na outra ponta, amalgar bonitinho, e vou inserir em 2 pontos desse cartucho, tá? Mas os pontos bem delimitados a distância, onde eu vou pôr um, onde eu vou pôr o outro. E deixo um espaço para a iniciação dessa banana de explosivo. Tá? Ó, explosivo de teste, espoleta, cordel detonante com comprimento X, o comprimento dele também tem que ser certinho, eu tenho que marcar o meio dele certinho ali. Vou precisar de uma placa de chumbo. Se você não tiver uma plaquinha de chumbo aí, qualquer placa metálica dá para fazer isso. Eu já fiz sem ter placa de chumbo. Tá? Montar essa arranjo do jeito que está aí, e aí vou iniciar. Iniciou, o que vai acontecer? A banana vai explodir. Quando ela passar pela primeira espoleta lá que está no cordel detonante, ela vai iniciar ele e o fogo vai percorrer pelo cordel detonante, né? E aí continua a detonação na banana, tá? Passa pela segunda espoleta, inicia ele e, conclusão, ele vai iniciar e vai encontrar as duas detonações. Aqui vem de um lado e aqui vem do outro. Correto? Controle, acabou. Aí você vai lá, pega a sua plaquinha, que você vai ver que o local que você marcou, o meio do cordel ali, colocou ele ali, tá? E aonde encontraram as duas detonações. Tá? Isso vai estar gravado na placa metálica ali, é até bonito se ver, tá? Até bonito se ver. Vai estar ali, aí você vai fazer o quê? Os cálculos e vai descobrir a velocidade do explosivo, tá? Mas isso aqui é uma curiosidade. Às vezes, aquelas pessoas assim, que querem entender mais, despertar, buscar, tá? Cuidado com o risco disso aí, tá? Não vai fazer e ficar perto olhando lá para ver Gente, nós estamos falando aqui de explosivo. Explosivo, todo cuidado é pouco. Você vai montar isso lá, acender e vai sumir na braquiária aí, ficar longe desse negócio. Você só vai voltar lá depois que ele explodir. E não pensa você que vai assim devagarzinho, igual tá aí, o Carlão mostrando, lá vai andando. Não, é pai bufo. Então a fórmula que eu vou utilizar é essa aí, ó. BOD é igual a VCL vezes L dividido por 2 vezes A. Então, a velocidade assim determinada é a velocidade o quê? Não confinada do explosivo. O explosivo confinado ele tem uma outra velocidade. E o que é explosivo confinado, cara? É aquele que está colocado dentro do furo. Ele vai ter uma velocidade 1,3 a 1,4 superior a essa que você vai calcular. Então, o diâmetro da coluna de explosivo também altera a velocidade. Colunas com diâmetro menor têm velocidade menor até um valor mínimo que é chamado de quê? Diâmetro crítico. A partir daí não tem detonação. Tá? Abaixo deste diâmetro não explode nada. E a sensibilidade? O que é sensibilidade à iniciação? Então, define-se como sensibilidade
a susceptibilidade de um explosivo à iniciação. Isto é, se o explosivo é sensível à espoleta, cordel, booster, o booster nada mais é do que um reforçador, tá? E outros mais. Então, o principal teste de sensibilidade é feito soltando-se um peso de 2 kg sobre 20 miligramas do explosivo teste, conforme eu vou mostrar para você também. Ah, vou fazer, cara, para testar. Mexe com isso não. Entenda como é feito e por que se fala explosivo é muito sensível, pouco sensível e tal. Só entenda, não mexe com isso não. Tá? Primeiro que você não vai ter esse aparelho aí na sua empresa. Segundo, você pode fazer uma baita de uma lambança aí, tá? Então, pede o seu fornecedor, me proporciona uma visita na fábrica lá, deixa eu conhecer como é que fabrica, deixa eu conhecer os testes. Isso aí eu acredito que todo fornecedor de explosivo tem o prazer de levar o comprador lá. Eu já fui em várias, tá? Conheço várias empresas aí de fabricação de explosivos, de acessórios e tal, porque eu tinha interesse em conhecer. Né? Então, se você pedir, com certeza eles vão te levar e vão te tratar muito bem e você vai ver todo o processo ali, que é fantástico. Tá? Então, a acessibilidade do explosivo é, então, determinada de acordo com a altura mínima necessária para que ocorra a detonação. Aí está a figurinha do aparelho que é utilizado para fazer esse teste de velocidade. Como eu falei, né, você coloca lá 20 miligramas do explosivo numa placa de ferro lá e de uma altura X, você vai soltar um peso de 2 quilos. E esse peso, ó, na figura meia, vai caindo, caindo, caindo e bate no explosivo, e o explosivo explode. Mas, se a altura de detonação for menor, né, menor do que 10 centímetros, você tem um explosivo muito sensível. E explosivos muito sensíveis requer o dobro da segurança. De 10 a 25 centímetros, você tem um explosivo sensível. E a gente precisa do explosivo sensível ali para detonar. De 25 a 100 centímetros, ou seja, 1 metro, explosivo pouco sensível. Você tem que ter um booster muito forte para iniciar o bicho, porque senão ele não tem coragem para iniciar sozinho, não. E acima de 1 metro, explosivo insensível. Explosivo insensível não é explosivo. Não adianta você pôr ele no furo lá, porque ele não vai detonar. Entendeu? E chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre acessórios de detonação. Vamos iniciar o segundo módulo desse curso. Até a nossa próxima aula.